Graça e paz, povo de Deus. Eu sou a Emily. Seja bem-vinda a mais um episódio do Correia Cast. Estamos aqui com uma convidada muito especial, nossa missionária Evelyn. Oi, gente, muito prazer, muito bom estar aqui com você, com a minha amiga. De muitos anos, gente, amizade de muitos anos. Com minha terra junto. Eu falei pro pessoal da equipe aqui que eu ia falar pra eles que a gente comia terra junto, roubava flor da avó dela. Altas histórias do bastidores. E é muito interessante, né? Eu queria agradecer a Evelyn pelo convite, né? Que ela tem aceitado. E é isso, nós vamos iniciar agora o nosso podcast com muita conversa para vocês. E nós vamos querendo saber um pouquinho agora mais sobre a vida da Evelyn, sobre a infância da Evelyn, quem que é a Evelyn, né? Se apresenta pra gente, amiga. Fala um pouquinho da sua infância, um pouquinho até agora, nesse momento que você está vivendo. Perfeito. Muito prazer, gente. Eu me chamo Evelyn. Vou fazer 20 anos segunda-feira. Provavelmente quando você estiver vendo isso, eu já fiz 20 anos. Deixa os parabéns pra ela aí embaixo. Deixa os parabéns, a oferta aí, Deus abençoe. Glória a Deus. Eu sou atualmente da Embaixada Church. Aprendi agora recentemente qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. E eu tô aqui para servir, ajudar vocês. Eu acho que eu cresci numa família cristã. Não tem muito o que falar assim, nossa, ela passou por um processo de droga, né? um passado. Não, eu nasci no Evangelho, mas eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus de uma maneira muito bonita, porque como eu sempre costumo falar para as pessoas, a cultura, ela move a gente. Sim. E eu fui muito tocada pela vida da Ana Paula Valadão, quando ela fez aqueles desenhos, sabe? E aí, tem um... Eu esqueci o nome do livro. Depois a gente lembra. Depois eu lembro. Mas esse ano começou a tocar e eu senti que tinha mudado alguma coisa no meu coração. E foi um momento muito bonito, porque eu trato esse momento como um momento que a Evelyn aprendeu quem Deus era. É isso aí. E quando eu aprendi isso, é tão lindo esse momento. É muito emocionante, gente, quando a gente pega Sim. pra sentar sobre essas conversas. Foi tão emocionante pra mim que eu falei assim pra minha prima, você não tá sentindo nada? Porque eu tava sentindo tanta coisa boa dentro de mim. E aí eu conversei com a minha mãe falou pra mim que aquilo era a presença de Deus. Eu falei assim, se isso é a presença de Deus, então eu não quero passar mais um dia sem sentir. É isso. Gente, e é muito interessante porque a Evelyn tem diversas experiências que a gente senta pra conversar e é coisa de doido mesmo, assim como cada um tem suas experiências com Deus, né? E o legal é porque, como ela falou, ela cresceu num lar cristão. Não tem, às vezes, tem, claro, testemunhos para falar muita coisa, mas é muito legal a trajetória dela até aqui, né? Por ter nascido em um lar cristão, nunca ter se desviado do caminho do Senhor, mas a maneira como ela enxerga Jesus é muito incrível, né, amiga? Quando as nossas experiências, quando a gente senta para conversar, é muito legal. E assim, a gente cresceu num ministério, né? Juntas, né? Há bastante tempo, né? A gente cresceu nesse ministério, a gente não pode falar o nome, né? Mas que era assim, um pouco cheio de religiosidade, um pouco cheio de doutrinas, né? Que hoje a gente não enxerga da mesma visão. E atualmente nós estamos na Igreja Embaixada Church. A gente tem 1 ano e 2 meses, 3 meses por aí. Que a gente faz parte desse novo ministério, uma igreja church, uma igreja com uma visão totalmente aberta. E eu gostaria de perguntar pra você, como foi esse processo, amiga, pra você ter saído de lá, de onde a gente vivia, para essa nova visão, como que foi essa adaptação? Foi muito doido. Eu tava relembrando, né, hoje com a minha mãe, foi muito doido esse processo, porque quando eu tava nessa igreja, eu tava nessa igreja na base dos 12 até os 17 anos. Ali até os 12, até mais ou menos os 14, foi uma fase tranquila. Ninguém mexia comigo, ninguém nada. Mas aí, Deus me mandou para São Luís do Maranhão. E aí foi a minha fase de rebeldia, que eu não queria ir para São Luís do Maranhão. E aí eu falei assim, Deus, eu não quero ir agora que eu tô gostando de ir pra igreja. Agora que eu tô... Sabe? E Deus viu que aquilo começou a crescer no meu coração mais do que a presença dele. O que ele fez? Ele tirou da minha vida. Ele me mandou ficar 1 ano em um outro estado onde eu não conhecia ninguém. Eu fiquei 6 meses naquele estado de birra, falando assim, se eu tô aqui, eu também não vou sair de casa. Eu fiquei
entrei num estado, assim, Aham. depressivo que ninguém tinha me visto. Sim. Porque eu sempre fui muito feliz e Olha aí tal. as experiências. Mas nesse momento, eu encarei uma árvore que foi a árvore que descobriu Sim. que muita coisa que estava encoberta. Então foi nesse momento que eu descobri que eu tinha passado por um abuso na minha infância. E aí eu coloquei Deus na parede e falei, se o Senhor me ama, então o Senhor não teria permitido que eu passasse por um abuso. Porque um Deus que permite o seu filho sofrer dessa maneira, se você me ama, então por que você não impediu? Sim. E foi nesse momento que eu coloquei Deus na parede. Eu sentia, sabe, o peso das minhas palavras era tão forte para Deus que eu limpava o banheiro e eu chorava. Limpava o banheiro e colocava assim, aquieta minha alma, mas ao mesmo tempo eu tava falando assim, a culpa é sua. E aí teve um congresso que eu falei assim, Deus, eu quero que o Senhor só me abrace, então. E aí, nesse congresso, eu passei os 4 dias pedindo pra ele me abraçar. Eu não tinha vontade de ir pra igreja, não tinha vontade de ir pra nada. Eu tava num estado que eu não enxergava nada de bom na vida. Eu falei assim, se eu tô desse jeito, eu não tinha vontade de me matar, de morrer. Mas eu não queria mais viver daquele jeito. Daquela forma. Sim. E aí eu falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor me abrace. E aí nesse congresso, Deus me abraçou. E aí, tudo que eu tinha perguntado pra Deus foi respondido com um hino. Respondeu. Ai, Aquele hino, eu cuido de ti. lindo, Que fala inclusive. assim, esse tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. É lindo, lindo, lindo. Esse hino marcou minha história. E Ótimo. desde esse momento, eu saí daquele congresso com a visão mudada. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Na pregação depois da noite, eu tava com o coração muito sensível. Eu cheguei em casa e eu acho que essa é a era da Evelyn Golden. Sim. Ou de ouro, sabe? Sim. Porque foi uma era que foi muito louco, que eu cheguei assim em casa e falei assim, se o Senhor quer que eu faça pro Senhor, por que eu tô aqui? O que o Senhor quer que eu faça aqui? Porque eu não vou passar mais 2 anos aqui, então a gente vai encerrar esse ciclo num ano. Eu querendo ditar as regras pra Deus. Assim, não, eu cheguei assim, Deus falei assim, Senhor, vamos conversar. Tá bom, eu passei 6 meses depressiva naquele estado. Mas eu quero agora fazer tudo que o Senhor quer que eu faça aqui pra mim não ter que, tipo assim, fazer que o processo se estenda mais. Porque às vezes a nossa obediência faz com que o processo só aumente. É uma coisa que a gente sempre escuta, né? Quando a gente Demais. desobedece, a gente volta pro final da fila. Fica repetindo o processo. Senão a gente vai ver no ciclo. É isso, galera. Para de ficar, né, retrocedendo o processo. Isso aí. E assim, quando a gente passou pra nossa nova igreja, né? Pra Embaixada Church. Eu não cheguei na pergunta. Então vamos. É assim, gente. Aí, quando eu passei esse processo, eu comecei a fazer minhas primeiras ações sociais, que foi na escola. Foi nesse momento que todo mundo que era depressivo, que era ansioso, Deus fazia com que eu me encontrasse. Fechava o portão da escola, falando, eu não tô bem, sabe? Eu acho que hoje eu vou acabar com a minha vida. Todas essas pessoas, eu tinha 13 anos, E aí, Deus colocava no meu caminho. E aí, moço, eu senti as palavras saírem da minha boca como algo de Deus para aquela pessoa. Sim. Pessoas que estavam se cortando. Teve uma vez que eu tava na escola e aí a pessoa... Eu falei assim, você tá bem? Eu olhei pra dentro da pessoa e o Espírito Santo falou assim, ela não tá bem. E aí eu falei assim, olha, o Espírito Santo me manda dizer que você não tá bem. Nossa. Que você não precisa fugir daquilo que você tá sentindo, porque Deus te abraça nos seus dias mais Meu difíceis. Deus. Isso na escola, gente. Na escola. Não, eu falava assim, o povo jogava aquele joguinho dos lápis. Aham. Assim, se endemoniar, você eu sei qual que é. Eu não Toma a responsabilidade disso. É muito doido. Então foi uma era que eu acabei saindo eu saía da escola, quando acabava a aula, eu já ia pro ciclo de oração. E aí eu chegava em casa pra orar pelas pessoas que estavam na escola, que Deus tinha me colocado pra curar. Que Deus tinha colocado pra mim cuidar daquelas pessoas. Foi nesse momento que eu voltei pra Goiânia. E nesse momento, todo mundo me viu mudada. Uma pessoa diferente. Só que a igreja que eu tava naquela época foi louco, porque eu peguei outra liderança. A primeira liderança que eu peguei foi... Não teve problema, sim. Não teve nenhum problema. Eu aprendi tanto. E essa outra liderança, ela me trouxe muitas marcas. Que foi difícil pra mim passar naquele momento. E essa liderança, ela acabou que começou a... parte de um acontecimento que
basicamente eu fui furtada dentro Sim, de uma pessoa sim. da igreja. Uhum. E essa pessoa, eu perdoei essa pessoa. Sim. Só que essa pessoa, ela se sentiu numa situação de humilhada por parte de mim. Sim. E aí ela começou a difamar meu nome nos jovens. E aí todos os jovens passaram a me detestar. Uhum. E eles não sabiam o O porquê que real a pessoa motivo. não gostava de mim. Apesar de ser uma pessoa, assim, muito abençoada. Sim, sim. Eu tenho muito respeito por essa pessoa. Sim. E eu vivi uma era, voltei pra era depressiva de novo. Meu Deus. Sabendo da onde Deus me colocou, de uma parte muito, muito fiel. Sim. Nesse momento, foi o momento da pandemia. Então, foi onde eu comecei a encontrar Deus mais profundo na Escritura. Então, eu passava horas lendo a Bíblia, horas entendendo. E foi nesse momento que eu fui muito machucada. As pessoas iam para os lugares e chamavam literalmente todo mundo. Se você contasse assim, todo mundo do grupo de jovens estava e eu não estava. E excluía você. Era muito pesado, assim. Chegou uma parte assim de que uma vez eu pintei a unha. Pintei a unha de vermelho. Sim. E aí, meu Deus, eu já pensei assim, meu Deus, eu também não era muito fácil, não. E aí eu tava com a unha de vermelho e uma irmã da igreja falou assim, nossa, mas a sua unha tá igual a de Jezabel. Cortando. É porque assim, gente, no ministério que a gente vivia, né? Como a gente fala, essa parte das doutrinas, religiosidade. Sim. Então, na época, você pintar uma unha de vermelho, na época assim, não tem como se a gente fosse as velhas, né? Mas não, mas assim, era uma rigidez muito grande com a gente, sabe? Pintar uma unha de vermelho já era escândalo pra toda a igreja, né? Porque tinha que seguir as regras certinho e tudo mais. Por isso desse adentro. É porque às vezes tem pessoas que não conhecem, né? Outras igrejas, e às vezes pode falar assim, nossa, isso é real, né? Tipo assim, isso acontece mesmo de fato. Você não poder usar um brinco, não poder usar um batom. Mas cheguei, né? Sim. É isso. Mas eu me lembrei que, tipo, quando eu era mais nova, eu usei um batom vermelho na escola. E aí a professora me encarou e ela falou assim, você é cristã, você não pode usar batom assim. E eu nunca... Eu fiquei, tipo, uns 5 anos da minha vida sem usar batom. Porque eu fiquei travada com aquilo que ela tinha falado pra mim. Até que um dia Deus falou assim, por que você não usa batom vermelho? Eu falei assim, por que Deus se preocupa com as pequenas coisas? Porque Ele ama a gente. Ele não quer que a gente tenha algo que impeça a gente, mesmo que seja mínimo, tipo, por exemplo, por que existe essa barreira? Então ela tem que ser quebrada. Sim. E aí, voltando a essa pessoa que falou da minha unha, nesse mesmo momento, os meus líderes da época, eles me defenderam e falaram assim, uai, mas você tá com uma tatuagem, a igreja não permite. E aí, só que passou um tempo, eu cheguei na casa daquela pessoa e falei assim, eu preciso ter uma conversa com ela. Falei assim, irmã, a senhora conhece quem é Jezabel? E ela falou assim, uai, Jezabel era uma mulher que usava unhas e pintava o rosto. Eu falei assim, a senhora tá enganada. Porque o que a Bíblia diz sobre Jezabel é que Jezabel era uma mulher que matava profetas. Era uma mulher que calava a voz de Deus e fazia o povo ficar contra Deus, fazia o povo adorar outras pessoas. Então ela estava desviando toda uma nação. Ela estava fazendo a cabeça do marido dela para ela conseguir que Israel chegasse no nível de praticamente um céu aberto de culto a outros deuses. Sim. E se a gente colocar em lista do quanto de profetas que ela matou, a ponto de Elias achar que ele era o último, então ela fez basicamente um massacre. Sim. E a gente vai olhar, o menor dos defeitos dela foi ela ter sido vaidosa com ela mesma. Porque se você é vaidoso, você peca, mas você peca contra si mesmo e contra Deus. Mas se você tem uma sede de sangue por aquilo que foi colocado na sua vida, como por exemplo, pelas outras pessoas, pelo povo que ela estava sendo rainha, ela estava fazendo mal para outras pessoas. E estava tirando a verdade de Deus sobre aquele lugar. Muito interessante. Então, essa questão de princípios sendo colocados, muitas vezes são princípios sendo colocados, princípios de homens, costumes, doutrinas. E o que vai, de fato, isso vai fazer diferença? Porque se a gente pega um jovem cristão, ele vai começar na vida espiritual dele, vai começar a pensar assim, mas isso pode ou não pode? Pode fazer tatuagem? Pode cortar o cabelo? Pode fazer não sei o quê? E aí você chega para Jesus e pergunta, pode, Senhor? Sim. E é nesse momento que a gente tem que estar disposto a ouvir o que Deus pode estar falando.
Aí você pensa assim, mas eu não vou perguntar pra Deus se essa roupa tá confortável. Eu não vou perguntar pra Deus se eu posso fazer uma tatuagem. Mas você pode chegar no seu pai e falar assim, pai, o senhor pode me dar R$ 50? O senhor pode me dar R$ 20? O senhor A pode gente fazer... chega, né? A gente chega pra falar as mínimas coisas do Sim. nosso dia. Por que pra Deus a gente não pode falar isso? E também quando você chega no nível de intimidade com o Espírito Santo, né? Assim, quando você chega, que você vê mesmo a figura que ele é para nossas vidas, a gente pergunta, olha, essa roupa tá legal? Olha, eu posso sair com esse batom hoje? Então, isso é o mínimo, né? Vamos dizer, para o que hoje a gente aprende, o que hoje a gente faz e tem que fazer, né? Ou deixa de fazer na vida das pessoas e nas nossas vidas também. Um batom, um esmalte vermelho, hoje em dia não é nada, né? Lembrando que se sua igreja não permite, não utilize, você vai estar pecando, exatamente. Tá bom? Você tem que estar de acordo com a sua escritura. Naquele momento que eu tava com a unha vermelha, eu estava pecando. Porque a igreja dela não permitia. Sim. Gente, é isso. Se sua igreja não permite, pode fazer tatuagem, não sei o quê. Se a igreja não permite, você vai chegar nos seus pastores, nos seus apóstolos, não sei. Você vai conversar com eles e é isso, né? Teve uma vez que eu me olhei no espelho e eu falei, Senhor, o que você acha dessa roupa? Eu tava com um vestido jeans, só que eu tinha crescido, o vestido tinha ficado um pouco mais acima. E aí eu senti o Espírito Santo falar um não, bem grande. E aí eu falei assim, que pena, porque eu vou com essa roupa. Olha, gente. E eu tava com, sabe aquelas meia arrastão? Por debaixo do vestido. Sim. E eu falei, que pena. Eu falei exatamente isso, que pena porque eu vou com essa roupa. Gente, eu cheguei na igreja, meia hora de joelho. Meus joelhos ficaram com a cartilagem toda quebrada. Eu já te contei essa experiência, né? E aí a minha cartilagem ficou toda quebrada. A ponto que eu andava e eu ouvia o barulho do joelho. Estralando, e a cartilagem tipo assim, tinha acabado. Até o dia que eu falei assim, Senhor, eu pequei, me perdoa. E eu pedi pros irmãos orarem por mim. Menina, nunca mais. Já tive experiências assim também. Mais. De eu, tipo assim, às vezes eu querer sair com roupa, não vulgar, mas assim, às vezes a roupa não tava legal. E perguntar pro Espírito Santo também, até pro meu marido perguntar, tá legal? Ele, o meu marido, aos olhos dele, tá de boa. Só que eu sentia o não também incomodando a gente. Depois. E aí, quando eu fui sair com a roupa, gente, a roupa me incomodava o tempo todo. Eu não parava de pensar, tipo assim, eu só quero chegar em casa e tirar essa roupa. Nossa. Porque é muito ruim, é muito desconfortável. Demais. E aí a gente fica, tipo assim, com a sensação de que todo mundo tá olhando pra gente. É muito desconfortável mesmo quando a gente desobedece. Muito. E agora a gente vai entrar numa parte que ela tá... Não que ela está descobrindo recentemente, né? Mas Deus tá incomodando ela muito forte, porque ela também vai pra uma escola de missões. Já a gente vai falar mais um pouquinho. Só que como foi isso, amiga? Como foi esse chamado? Como você falou assim, olha, eu quero isso? Como que você tá aceitando tudo isso? De falar assim, meu Deus, é missões. Eu estou preparada. E aí? Como tá sendo? Então, é bem recente, né, o que tem acontecido. A maior parte da igreja ficou surpresa disso ter acontecido de uma rapidez tão grande. Sim. Porque foi em novembro, a gente tá agora em fevereiro. E foi, na verdade, eu acredito que missões começou muito cedo pra mim. Porque eu falava de Jesus na minha escola. Tinha uma promessa sobre a minha vida que antes de eu nascer, que um jovem de 12 anos chegou na minha mãe e falou assim, olha, essa filha que você tem, você vai ter uma filha e ela é escolhida por Deus. Enquanto Deus quer levar elas a muitos lugares. Sim. E ainda criança, ela vai operar sinais e maravilhas. E isso aconteceu. Eu tava na sala de aula, alguém falava que tinha dor de cabeça, eu falava, posso orar com você? A pessoa, eu orava com uma fé. Sim. E eu falava assim, eu tenho certeza que Deus já te curou. Você tá sentindo mais alguma coisa? Não tô sentindo mais nada. E realmente é isso. E acontecia muito. A gente chama, às vezes eu vou falar que é Everine, mas é porque é a maneira que a gente chama ela, né? Uma forma carinhosa, amiga Everine. E assim, a Evelyn, ela recebeu esse dom de cura, né? Desde muito cedo também. E graças a Deus, hoje lá na nossa igreja, ela é usada para ministrar sobre pessoas que precisam de cura. E Deus tem feito muitas coisas, né? Tem feito muitas coisas através do seu dom. Mas vamos continuar o assunto. Sim, aí eu tenho uma mãe que é missionária, né? Sim. Meu pai, ele foi missionário, a gente é meio afastado agora, porque ele mora em outro local e tudo mais, a gente não consegue conviver tanto. Sim. Mas quando eu tava numa cadeira uma vez, eu tava ouvindo minha mãe pregar sobre 1 Samuel
falando sobre a história de Samuel. E eu sou apaixonada na história dele, porque eu me via na história de Samuel falando assim, se Deus pode falar com Samuel, Deus pode falar comigo. Sim. E com uma criança. E eu ficava apaixonada nisso. Durante essa pregação, eu falei assim, eu fiz uma oração bem simples, não audível, no meu coração. E eu falei assim, Senhor, eu quero ser igual a minha mãe. Só que foi que mulher de Deus, hein? Só que então, foi beijo, algo... Benita. Eu amo você, mãe, você é minha referência. Linda. Só que foi algo que marcou a minha vida. Uhum. Porque quando você fala algo pra Deus, aquilo surte um efeito no mundo espiritual que às vezes você não tem ideia. Sim. Mas naquele momento que eu falei, eu quero ser igual a minha mãe, aquilo ficou ecoando na minha vida. E aí, sobre todas as áreas, basicamente. Sim. E aí, em setembro, eu tava no ônibus. E aí, eu já tava fazendo a obra de Deus, ações sociais. Eu sempre me envolvi em muita coisa. E eu tava perguntando pra Deus qual era o meu propósito. Eu tava especificamente focada em falar, Deus, meu chamado, eu preciso saber por que eu tô aqui. Eu comecei a me perguntar, Senhor, por que eu tô aqui? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Foi nesse momento que eu tava fazendo muitas coisas, como eu tava ajudando nas missões que a igreja tava fazendo, eu tava na intercessão, no louvor, eu me servia na maestria da igreja. Então eu tava em vários ministérios da igreja para tentar encontrar o que eu tava fazendo e como eu podia servir melhor a Deus. E nesse momento, até porque quando Deus chama alguém, Deus chama alguém que está realizando a obra dele. Deus não chama alguém que está parado. Sim. Porque você pode perceber na Bíblia que quando Deus chamou Davi, ele estava no campo. Quando Deus chamou Gideão, ele estava no lagar. Quando Deus chamou Josué, ele estava ajudando Moisés. Sim. E quando a gente está fazendo a obra de Deus, se a gente quer saber qual é o nosso propósito, a gente não pode estar parado. Porque a obra de Deus, ela sempre está em movimento. Sim. E foi nesse momento que eu estava no ônibus. E eu estava muito grilada. Eu tava muito assim, porque eu já tava meia hora praticamente no local. E era sexta-feira. E o trânsito tava horrível. E não tava nada andando. E eu tava na cabine do ônibus. E tava muito quente. Nesse momento, eu peguei meu celular e escrevi assim: nossa, que vontade de largar tudo e ir pra uma escola de missões. Eu escrevi isso e postei no meu Close Friends. Uhum. Eu postei, tá bom, fui pro culto. Quando eu tava no culto, Deus me pega de cantinho e fala, eu te separei pra missões. Nossa, aí ele terminou falando assim, não fica apegado a amigos, não fica apegado ao lugar onde eu te coloquei, porque eu vou te tirar da onde você tá e vou te colocar em outro lugar. E aí, naquele momento, eu comecei a falar, Deus, mas você tá me tirando de tudo. Você tá me separando. Sim. E aí eu falei assim, se eu tinha alguma ideia assim do que eu ia fazer, naquele momento eu falei assim, então o senhor quer que eu saia de tudo. E aí, esse momento eu falei, eu vou fazer, mas eu sou muito afrontosa, eu tenho que parar de ser afrontosa. E aí eu falei assim, mas eu quero sair da onde o senhor me colocou agora, por missões, porque lá Deus me usava pra falar com gente no banheiro. Sim. Deus me usava lá. Tipo assim, fulano tá sendo despedida. Eu lembro que uma vez, uma pessoa tava sendo despedida. Muitos, né? Sim, eu lembro. Eu fundei basicamente um devocional lá que ainda tá até hoje. Um café com meus pais, eles leem todo dia. Por isso, que massa. E essa pessoa, ela tava indo embora. E aí eu lembro que eu peguei a Bíblia e eu comecei a ler pra ela que os planos de Deus são maiores. Sim. E que onde quer que aquela pessoa fosse, o amor de Deus ia com ela, porque não existe barreira, não existe altura nem profundidade, nem a morte nem a vida que pode separar ela do amor de Deus. Sim. E aí, quando foi tipo uns 5 meses depois, teve um evento e uma pessoa da empresa citou justamente a mesma coisa. E a pessoa falou assim, uma coisa que a Evelyn disse uma vez que me marcou pra sempre: o amor de Deus, nada pode me separar do amor de Deus. Semente plantada, né? Sim, e aí, uma vez, o meu chefe, eu falei assim pra ele numa casa, a gente tava conversando e eu tava saindo, eu virei pra ele e falei assim, olha, o escolhido não tem escolha. E aí, nesse processo todo, eu falei assim, Senhor, se o Senhor quer que eu vá fazer isso, então me dá um sinal. E o sinal que eu queria era muito impossível. Era muito impossível eu sair daquela empresa. Eu falei, eu sou a boa tradução. Eu lembro quando a Evelyn chegou desesperada, falando assim, amiga, eu não aguento mais. Amiga, ora por mim, porque eu quero sair com eles. Ele quer me mandar embora, amiga. Eles não Ora querem. por mim. Porque, tipo assim, eu sempre fui uma boa funcionária. E eu não Sim. queria ter que ficar forçando a minha demissão. Sim. Eu queria, porque eu queria que fosse um sinal de Deus. De Deus, sim. E eu falei, eu não vou meter minha mão.
E aí, nesse momento, eu falei, Senhor, então confirma. Eu não dormi à noite depois que Deus falou isso, porque do nada, assim, eu já descobri meu propósito. Eu falei assim, então, Mas e agora? tá me O que eu faço? enlouquecendo. O Senhor tá me enlouquecendo. E aí, eu fui pro trabalho, eu fiquei algumas semanas, todo mundo viu que aconteceu uma mudança em mim. Sim. Porque eu ficava o dia inteiro pensando, meu Deus, é missões. Bacana. E a faculdade que eu ia fazer, né? É interessante. Aí eu falei assim, eu pensava assim, vi os testemunhos do pessoal falando, ai, eu queria fazer uma faculdade, mas aí Deus me levou pra outro lugar. Eu falei assim, isso nunca vai acontecer comigo. Oh Deus, a minha boca grande, Senhor. E aí eu comecei a orar a respeito disso depois de alguns dias. Eu tava conversando com uma supervisora da empresa e ela falou assim, Evelyn, o Thiago falou que é o nome. Vou falar com ele porque eu amo a cara dele, Thiago. É o seu gerente, né? O seu Sim. chefe lá na empresa. E o Thiago foi uma bênção na minha vida. E ela falou assim: o Thiago quer falar com você. E nesse momento eu entendi que era o start de Deus pra me falar sobre isso. E eu tava nervosa. Eu tava tremendo demais. E aí eu cheguei. Porque você já tinha tentado uma vez, né? Ela já tinha tentado uma vez. Uma vez, mas não tinha dado certo. E aí eu cheguei no Thiago e falei: Thiago, você lembra uma vez que eu te falei que o escolhido não tem escolha? Ele, nossa, Evelyn, toda vez que você fala essa frase, mexe comigo. Eu falei, pois é. O Thiago é cristão? Hã? O Thiago é cristão? Sim, ele é porque uma eu vejo as bênção. postagens dele no Sim, Instagram. ele é uma bênção. Sim. Muito gente boa. Eu cheguei a conhecer ele Me um pouquinho. apoiou em tudo. E aí ele falou assim, Evelyn, é verdade. E aí eu falei assim, Thiago, eu não tenho escolha, eu tenho que ir. E aí ele falou assim, se é Deus que tá te colocando nisso, pode acreditar que tudo vai dar certo. E ele falou que em breve ia me dar uma resposta. Quase 15 dias depois, eu saí daquela empresa. E eu postei isso no dia 26 de setembro. Sim. No dia 26 de outubro. Não, postei isso no dia 26 de outubro. No dia 26 de novembro, eu fui demitida da empresa. Eu lembro que foi no final do Deus ano. me falou, dia 26 de outubro, que o meu chamado era missões. Sim. Um mês depois eu saí da minha empresa. E nesse mesmo 15 dias depois eu fui aceita numa escola de missões. E aí, nesse meio tempo, minha mãe não queria que eu fosse. Aí é onde a gente vai entrar no assunto. Ai, foi muito doido. E aí, mas como que a família reagiu? Como sua mãe reagiu, suas irmãs, Foi né? uma loucura, porque a gente tava passando por um processo na nossa vida. Sim. E aí eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, você sabe que eu sou criada pela orientação de Deus. Eu fui criada pela minha mãe e eu ouvi ela orar de madrugada. E eu aprendi a ser uma mulher de oração porque eu via ela sendo uma mulher de oração. Sim. Eu vi o exemplo dela e aí eu falei, eu tava orando, procurando pra Deus qual era o meu propósito. E Deus me disse que Ele me quer pras missões. Sim. Pra ser missionária. Ela falou assim, Nossa. mas agora? Mas tem que ser tão longe? Nossa. 5 meses? Aí foi muito doido, porque ela não queria deixar eu ir. Ela falava, mas ela não queria me magoar. E aí ela falava, e tal coisa. Porque Sim. ela tava em outro lugar. Eu passei 9 engraçado, meses porque sozinha. ela passou 9 meses sozinha, morando sozinha, né? E, Assim, amor de Deus mesmo sustentando Sim. ela, porque ela trabalhava no serviço dela, né? E muitas das vezes a gente tinha que levar ela na casa dela, por conta de medo mesmo, né? De dela ficar sozinha, tudo mais. E ela ficou 9 meses sozinha, então, Fiquei tipo assim, 9 meses o que é 5 sozinha. meses, né, mãe? Sim, eu falei, eu vivia muita coisa sozinha nessa época de sozinha, que eu lembro que eu entrava dentro de casa e eu ouvia passo, gente abrindo o portão. Coisa assim, de, tipo, que o mundo espiritual estava acontecendo pra me deixar doida. Sim, Literalmente pensar assim, medo, né? tá ficando maluca. Uhum. E nesse tempo que eu passei sozinha, Deus falou comigo que esse tempo era um tempo de preparo. Deus estava me tirando uma parte da minha mãe pra me poder me desvencilhar sem sofrer tanto. Desvincular, né? Nossa, foi terrível essa parte, assim. Em muitos momentos eu me senti muito sozinha, mas nesses momentos... no finalzinho você já tava acostumada. Tipo assim, já tava de Sim. boa, né? Sim. Tipo assim, já acostumei a vida sozinha. Sim. E aí, nos momentos que eu me sentia muito sozinha, Deus vinha me abraçar, falava comigo. Então, foi momentos incríveis que eu vivi sozinha. E aí, eu falei, Senhor, eu preciso da demissão, deles me demitir, para que eu saia de lá e que minha mãe me apoie. Sim. E uma coisa muito importante também, eu falei assim, eu quero que os meus pastores me apoiem. Porque se eu não tiver essas 3 coisas, Senhor, eu não consigo fazer. E aí,
Eles me demitiram, meus pastores me apoiaram em tudo, 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 Porque tudo. já é difícil fazer muitas das vezes quando a família não aceita o Sim. chamado. E eu não Quando queria ninguém fazer. aceita, né? Imagina. Eu não queria fazer sem a bênção deles. É. E aí, minha mãe também falou, filha, o sinal que você queria era você ser Sim. demitida. Você foi demitida, algo que não era possível. Né? E isso pagou todo o meu curso, Sim. que é bem caro. Sim. Pagou todo o meu curso, cobriu parte das minhas despesas pessoais. E agora eu tô vivendo uma nova era, né? Uma era que eu já sei o que eu vou fazer e me preparando para esse novo tempo. Sim. Tô muito feliz. Nossa. Ah, é muito incrível, né? E assim, e como tá sendo se desvincular de tudo isso? Como tá sendo renunciar, muitas das vezes, amizade, a sua família, tempo com a sua família, Ai, pra poder largar tudo, vamos dizer assim, são 5 Sim. meses, mas depois de 5 meses você não sabe o que Deus tem pra você, né? Sim. Às vezes é uma viagem mais longa Sim. ainda, com mais tempo, às vezes Deus te chama pra Sim. ficar em outro lugar. Então, como tá sendo esse processo pra você, de, tipo assim... Então, Deus me deu algumas direções pra onde Ele vai me levar após isso. Mas assim, que é uma bacana. direção que pode demorar 3, 10 anos É para o se tempo cumprir. dele, sim. Porque a promessa dele, Ele cumpre na hora que acredita que a gente tá Sim. mais preparado pra receber. Sim. E o que você perguntou mesmo? Como tá sendo abrir mão. Ah, como tá sendo abrir mão. Gente, tá sendo muito difícil, porque eu amo minha igreja, eu amo minha amiga, eu amo meus amigos, eu amo minha família, eu amo estar nisso tudo. Eu sou uma pessoa da muvuca, eu gosto Sim. de gente, eu gosto de conversar. Por mais que lá você não vai ficar sozinha, Não, vai ter claro. muitas amizades, né? Sim, Mas... Tem aquela coisinha Sim. do coração. Mas uma coisa que aconteceu foi culto de quarta-feira passado. Eu senti algo que você tá tomando uma noção real do Sim. ministério, do propósito de Deus para sua vida, que todos nós temos um chamado que é falar de Deus para Sim. todas as pessoas. E essa responsabilidade de saber que eu vou estar levando Cristo para talvez Sim. povos que não conheceram, Sim. para pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus, eu comecei a sentir uma responsabilidade muito grande e a mão de Deus me ajudando a entender. Sim. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso dessa forma. Sim. E não dessa forma. É. E é Deus o tempo todo falando, não é assim que se pensa, é assim que se pensa. Porque Sim. a gente é cristão, eu não sou perfeita, eu tenho muitos defeitos, mas a graça de Deus faz com que todos os meus defeitos sejam transformados para a glória dele. Sim. E é na nossa fraqueza, porque eu falei assim pra Deus, mas tem tanta gente melhor. Não era esse o meu plano, mas é na nossa fraqueza Sim. que Deus usa a gente. Sim, desse jeito. E é muito interessante, né, que a gente, porque nesses primeiros episódios do podcast, né, a gente tá tratando muito sobre missões. Uhum. É porque eu acredito, assim, que o primordial da igreja é a missão, né? O mandamento também. Missão é um mandamento, Sim. não é uma escolha, né? Sim. Às vezes tem pessoas que sim carregam o nome de missionários, vamos Sim. dizer assim, mas eu creio que todas as igrejas deveriam pegar esse partido como um mandamento mesmo, né? Exatamente. É muito importante essa parte para toda a igreja, toda, não só. Porque às vezes a gente fala sobre missões, mas tem pessoas que são separadas para viver integralmente para aquilo, né? Para viver para aquilo, mas tem pessoas que, igual, nós temos lá na nossa igreja a missionária Alessandra, né, que ela é líder da nossa ação social, e ela foi separada para cuidar de missões urbanas, que é o quê? O pessoal da região aqui de onde a gente mora. Sim. Então, assim, a gente já tá vendo grandes testemunhos incríveis, que mais pra frente eu vou falar um pouquinho do testemunho, que eu não posso falar não, mas de um rapaz que chegou na nossa igreja através de uma ação de rua. Quando a gente tiver um espacinho aqui, a gente vai contar pra vocês. Com certeza. Porque é um testemunho muito lindo que a gente tá vivenciando através de tudo isso, e a gente vivenciar, né? A gente poder participar de tudo isso. É lindo. A gente se sente muito útil na obra de Deus, né? Como tá a expectativa pra escola? Mil. Eu tô Qual que é a escola? Fala pro pessoal, qual que é a escola? Então, a escola é da Jocum. Eu vou fazer um ETED multicultural, que são de culturas, várias culturas, então povos indígenas, africanos, vários povos, podendo fazer o prático em vários lugares também. Que legal! Muito bom, graças a Deus. Onde será que vai ser seu prático, hein? Olha, eu queria que meu prático fosse ali na América Latina, aqui na América Latina, sim, né? mas o Senhor que dá o direcionamento mas lá. Quem dá a última palavra é papai. Pra quem não sabe, você vai, né,
fica estudando. Sim. Você vai fazer a parte que é tantos meses presencial 3 assim, meses presencial, 2 meses prático. e 2 meses prático, exatamente. E lá tem uma parte muito bacana que eu já escutei de vários amigos que estudaram na Jocum, que lá você recebe o direcionamento de Deus lá na Jocum, né? Lá na Jocum. Tipo assim, termina os 3 meses teóricos, né? 3 meses teóricos. E lá você vai entrando num profundo com Deus, no íntimo, e lá ele te revela o seu prático. Sim. Então você entra já não sabendo onde é que você vai. E é tão louco que quando Deus fala pra você, Deus também fala pros seus líderes de lá. Sim. Pra que você não tenha dúvida de onde o Deus Espírito está te Santo é muito colocando. certeiro. Nossa, É muito lindo. É muito lindo. Isso. E é onde agora a gente vai entrar no assunto sobre a nossa igreja, né? Que eu amo. Aí é onde nós vamos te perguntar quais missões que a sua igreja realiza, que é a nossa igreja, Sim, né? Então, nossa igreja ela realiza missões locais, Sim. de evangelismo, de você estar batendo em porta de falar do nome de Jesus numa praça, de você estar entregando sopa na rua. Sim. Temos missões também no Barra do Garça, que é uma parte da nossa equipe missionária se estende fica lá, Mato Grosso. Sim, muito bom. E também tem a missão que é realizada, por exemplo, agora a equipe de intercessão também está começando com a Pre-Driver, Sim, eu acho que é assim, que é tipo quem está dirigindo passar por lá para receber uma oração. Sim. Tudo isso é para estar fazendo com que o nome de Jesus seja proclamado e chegue a povos, além de que um dos ministérios de missão que eu acredito que é muito eficaz é o de mídia. Sim. Então, a gente tá aqui, tá conversando e tá levando o nome de Jesus sem a gente precisar sair, talvez, Exatamente, de casa, né? Mas isso. assim, é isso. Eu acho perfeito. E qual que é a missão mais te marcou quando você fez na sua igreja? Ou não precisa ser na sua igreja? Uma missão assim que você já fez, um evangelismo que você já fez, que mais te marcou assim? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Olha, o evangelismo que mais me marcou é porque eu fui líder de evangelismo durante 2 anos numa escola militar. E eu fui líder de evangelismo naquela escola e era uma época que tava muito a questão do Twitter, muito a questão do TikTok, então tava crescendo um movimento muito grande. E eu falei, a igreja precisa alcançar novos lugares. E eu falo para todos os jovens da nossa igreja que querem ser missionários, eu falo, você está começando pela sua escola? Sim, porque você passa isso, né? parte integral do seu dia lá. E foi aonde eu comecei. E eu fiz 2 no 9º ano e fiz do 2º e 3º ano do ensino médio. No 9º ano foi o primeiro e foi louco, porque a gente fazia muitos jejuns com toda a equipe que era de intercessão, que tinha a mesma idade que eu. E eu era basicamente a líder do movimento. Sim. Só que, infelizmente, hoje em dia, somente eu que fiquei firme. Eu fico muito triste, porque foi uma fase muito bacana, da onde a gente... Foi aquele avivamento dos 2018, 2019, da Alessandra Vilas Boas, sabe? Aquela época gostosa. Sim. Eu sinto muita saudade dessa época. E a gente tava na escola, a gente cantava, a gente orava. Gente, era batizado no Espírito Santo. Sim. Era questão de 20 pessoas aceitarem Jesus. É muito lindo. Então é uma coisa muito, muito marcante que marca os jovens. E a gente ali olhava para as pessoas, orava por elas e eles diziam, vocês têm o brilho do Espírito Santo. E isso foi uma parte assim muito maravilhosa. E o outro que aconteceu, que foi no 3º ano do ensino médio, quando a gente fez 2º ano do ensino médio, quando a gente fez um culto que foi a mesma forma. Todo mundo sentiu a presença de Deus. Era professor chorando, era gente falando em línguas estranhas. Linda. Foi assim. São experiências. Foi uma experiência que me marcou. E naquele dia eu já era batizada no Espírito Santo. Sim. Daquele abraço que eu falei de 4 dias. Sim. Só que nesse momento eu comecei a ativar o dom de línguas. Sim. E foi assim, maravilhoso. Pra sempre eu vou levar essa lembrança comigo. Essa experiência. Foi finalizado no chave de ouro, meu momento estudante. Sim, e assim, o mais interessante assim, né? Você falou que desse evangelismo, tudo, você foi a única que permaneceu, mas a gente como a gente aprende sempre lá na nossa igreja, a gente sempre bate na tecla, né? Tudo é semente. Tudo é semente. Tudo é semente. Já nessa outra, na escola militar, eu vi ontem um vídeo da onde eles têm uma página na internet, na parte da manhã não tinha, mas na parte da tarde já tinha um movimento. E eles têm uma página onde fala de manhã e de tarde os eventos que acontecem desses evangelismos.
Da onde começou por uma outra pessoa que me influenciou a continuar sendo líder, eu deixei uma pessoa pra cuidar e agora ela deixou outra pessoa. Então é algo que tá sendo passado. Que foi sendo passado, exatamente. Sim. E é isso, gente, como a gente fala, né? Tudo é semente, Tudo é semente. Nada é em vão, né? Nada Porque, é amiga, e vamos falar sobre a sua vida sentimental. E aí, como que anda? Como que é seu propósito? Porque você é nova, você tem 20 anos? 20 anos, vai fazer 20 anos, né? Tá nova ainda, então quais as suas expectativas? O que você espera? Fala aí. Então, sobre a questão sentimental, né? Eu fiz 2 promessas pra Deus quando eu era mais nova. Uma eu fiz de que eu ia ser diferente das minhas irmãs, que minhas irmãs deram muito trabalho pra minha mãe. E muito do que minha mãe passou nessa época, minhas irmãs passavam 15, 20 dias fora. Sim. E eu via isso, elas ficavam trocando de namorado, Sim. uma pra outra, e eu falei pra Deus, eu fiz uma promessa pra Deus e pra minha mãe. Eu fiz primeiro pra Deus, de que eu ia ser. Fiz uma promessa pra Deus de que eu ia ser diferente das minhas irmãs. E eu fiz um propósito comigo mesma. Eu tinha 6 anos quando eu fiz essas 2 promessas. Sim. De que eu ia namorar, noivar e casar com uma pessoa só. Sim. Então, desde esse momento que eu decidi fazer isso, eu não me relacionei com ninguém. Cheguei a orar com algumas pessoas, mas o Senhor me mostrou, falou comigo, me deu direcionamento sobre como eu agir. Então, sobre a questão sentimental, eu acredito que nem seja o momento, porque agora eu tô entrando na área da missão, tá tudo certo, eu tô bem focada no que isso tá me exigindo. Isso também tá fazendo com que o padrão, né, seja mais elevado. Uma conversa que eu tenho muito com as meninas cristãs é: você tá namorando pra quê? Como que você vai glorificar a Deus se você tá namorando com essa pessoa? Essa pessoa é cristã? Ou ela somente carrega o título de que é crente? Forte, hein? E então, quando a gente pensa assim, as pessoas sempre diziam que eu tinha um padrão inalcançável de encontrar alguém. Por quê? Eu falo, por que um padrão inalcançável, que é o básico que eu tô pedindo pra Deus, que é alguém que seja temente a Deus, sua palavra, engraçado, legal e missionário, é tão inatingível. Sobre todas as coisas, né? Sim, é tão inatingível. Então, na verdade, não é que seja um padrão muito alto. Na verdade, é que... Talvez o mínimo, né? É o mínimo de que uma jovem cristã almeja ter... Exigir, né? Isso, de estar com alguém e compartilhar os dias com alguém. Só que quando a gente olha para a sociedade, a gente encontra muito pouco Cristo nas pessoas. Sim. E a gente tem que encontrar Cristo no dia a dia, na vida das pessoas. Então, o conselho para o jovem cristão mesmo é ele estar atento ao seu propósito em Deus. Como Deus falou para mim alguns dias atrás, que às vezes eu acabo, gostando de alguma pessoa, tal, tudo mais, eu falo pra Deus. E Deus acaba me mostrando sobre essa pessoa. Não é, né? Minha mãe uma vez me apresentou um rapaz e ele era muito bem, assim, ele foi muito bem falado pela família dele, né, e tudo mais. Só que naquela mesma noite que ela me apresentou, orei e falei pro Senhor, olha, Senhor, todos esses benefícios foram me apresentados, mas de nenhum deles vale se não é pra ser e acontecer. Então, vai me falando alguma coisa, sabe? E foi na mesma noite eu sonhei com esse rapaz, que ele tava... Eu lembro que eu sonhei e nesse sonho, minha mãe sentava pra falar comigo e ela falava assim, esse rapaz... O rapaz em questão, quando eu tinha me apresentado, ela falava que ele tava, mesmo em cima do público, ele tava em pecado. E ele tava tendo uma namorada escondida. Então, assim... Aí eu acordei e falei assim, então vamos deixar de lado e tal. Então, assim, todas as vezes eu acabo apresentando o meu coração pra Deus. Sim. E ele toma com todo carinho pra eu não me defraudar. Sim. E eu não tenho, como eu falei, eu não tenho pressa de estar me relacionando com alguém. Toda vez que alguém da igreja começa a falar assim, olha, fulano de tal é bacana, por que você não tem tanto fulano? Eu penso assim... Eu não vou me apressar, até porque existe um versículo que fala que é para mulheres não despertem o amor antes que ele o queira. Então, o que é de Deus vai chegar à minha porta no momento certo. Por isso, eu acredito que não precisa se preocupar, porque Deus tem o melhor para você. E é isso. Mas, se caso nessas missões você encontrasse uma pessoa... Meu nome é isso aqui, Senhor. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Querido futuro marido, se você estiver vendo isso, obrigada. Eu te amo. No futuro, ou tão distante, ou um futuro breve. Futuro breve. Você vai saber quem é você, né? Claro.
E é isso. Gente, e pra quem não sabe, minha amiga, ela tem um livro escrito. Ela não trouxe, porque ela Eu penei emprestou. dessa vez, eu penei. Ela emprestou para uma amiga dela ler, né? Sim. Mas ela faz e-book do livro para vender. Ela não tem físico, né? Ela Sim, pelo e-book, por né? enquanto eu ainda não tenho físico, mas se Deus quiser. Mas vocês vão lá no Instagram, que eu vou postar a foto do livro lá nos stories, para vocês conhecerem quando esse episódio for lançado. E aí, e fala mais sobre o livro. Como que foi a experiência de escrever um livro? Então, a experiência de escrever um livro surgiu porque em meados ali de 2022, 2021, começou esse hype na internet de você começar a ler vários livros e tal. E nesse meio tempo, eu acabei consumindo muito romance. Sim. E nesse tempo de romance e tal, tudo mais, eu acabei descobrindo algo que foi nessa época muito ruim pra mim. Que foi que no meio desses romances estava embutido muita cena de hot, que a gente chama de cena mais explícita e escrita sobre acontecimentos que acontecem para nós cristãos dentro do casamento. E acaba que isso acabou sendo muito recorrente na minha vida. E até no momento que Deus falou assim, ou você renuncia, ou você não carrega o que eu tenho com você. E aí, foi nesse momento que eu doei todos os meus livros que tinham hot. De romance. Eu doei todos eles e aí eu comecei a ler muitos livros cristãos, fantasia, ficção, romance, tudo que era do meio cristão. Eu comecei a ser muito edificada, até a parte da questão do abuso. Eu li um livro chamado Amor de Redenção, que mexeu muito comigo. Eu já falei até muito desse livro pra você também. Esse livro mexeu muito comigo e ele tratou assuntos profundos que é muito, não muito falado no meio cristão. Sim. E aí, nessa atmosfera, Deus falou comigo, escreve um livro. E aí ele me deu uma ideia, tipo assim, sabe? Titanic. Um casal foi pro barco, e aí nesse barco um morre e os dois tinham se apaixonado. Nossa. Sabe? Uma ideia assim. Sim. E aí eu só ouvi a voz de Deus falando, escreve. Foi muito louco que eu começava a escrever e vinha tudo vinha fluindo. E aí, às vezes, eu queria manter um personagem. Então, você que está me criticando por eu ter matado o personagem, às vezes eu queria manter o personagem. Eu queria muito manter o personagem, mas pra história continuar, eu precisava matar o personagem. Mas, assim, é incrível. Eu choro todas as vezes que eu leio esse livro. E tem uma frase do livro que é o seguinte: não existe bagunça tão grande que o nosso Deus não consiga arrumar. E assim, coisas incríveis. Foi um momento muito precioso com Jesus, porque é o meu relato de testemunho mais lindo que eu tenho. É esse livro. Foi o todo o tempo de escrita, que foi 2 anos pra escrever ele, foi tempo de testemunho. Bastante. Bastante tempo não, né? Mas assim, quando você vai analisar, acaba sendo rápido, né? Sim. E houve boatos que você está escrevendo mais um livro. Tô escrevendo um livro novo. Esse livro é ambientado em circo. Numa menina que ela queria desistir da vida dela. E ela acaba se jogando de cima de um trapézio do circo. E nesse trapézio ela acaba querendo morrer. E aí ela se joga de lá de cima. E quando ela acorda, ela vê que ela ainda tá viva. E aí ela se sente muito decepcionada porque ela tá viva. Mas é nesse momento que ela começa a ter alguns problemas crônicos na memória e também na mente dela. E é nesse momento que ela começa a sofrer de fortes dores de cabeça. Só que Deus cura ela naquele hospital. E ela começa a se questionar. Por quê? Porque toda a vida ela não acreditava que Deus existia. Então, ou tudo existia, ou Deus existia, ou ela tava muito loucona. Sim. Nossa, muito interessante. Então, você que ainda vai demorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho. Esse livro, são bastante detalhes que ela precisa. Muito. Precisa. E também até lançar o e-book, né? A capa, fazer tudo certinho. Vai demorar um tempinho, mas já segue ela nas redes sociais dela, que com certeza ela vai estar falando por lá. Ela sempre posta os momentos dela escrevendo lá, spoilers, né? Com certeza. Como ela tira o tempo dela lá pra escrever esses livros que ela. E assim, você que gosta de romance, né? Você que gosta dessa imaginação fértil no mundo cristão, né? É maravilhoso. Porque a gente pensa assim,
a cultura cristã, ela precisa estar inserida no meio. Sim. E as jovens cristãs estão consumindo exatamente conteúdo escrito pornográfico. E Que não era uma faz coisa que você tinha encontrado, isso, né? era algo que eu tinha passado. E o que O desde senhor te então, te deu esse direcionamento pra você ele me escrever. deu, sim, pra mim poder estar escrevendo e falando de uma forma que não seja chata, que não seja uma forma diferente de falar de Jesus. Esse primeiro livro que eu fiz, inclusive, ele não menciona o nome de Deus. É tudo acontecendo sem... É um mundo utópico, como o Jones falou com a gente mais cedo. É um mundo utópico, onde os eventos de depois e antes de Cristo não tinham acontecido. Sim. Então é como se eu tivesse feito uma releitura da morte de Jesus. Sim. Spoiler. Nossa, Spoiler. forte, hein? Então é isso, segue ela nas redes sociais. E você também que quer que ela lance esse livro físico, porque ela tem só um lançado físico, né? Você que quer que ela lance oferta, abençoou ela pra ela poder lançar esses livros pra vocês comprarem e escreverem. Ou pra vocês comprarem, né? E ler e se aventurar no livro. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Do nosso bate-papo aqui. Mas antes da gente terminar, a gente vai fazer um joguinho com ela, que eu falo uma palavra e você responde com outra palavra. Tá bom. Tá? Tô nervosa. Não precisa ficar nervosa, Tá rapidinho. Bom. Vamos lá. Deus. Tudo. Tudo pra você? É isso aí. Família. Base. Importante. Amigos. Laços. Legal. Relacionamentos. Relacionamento. Provisão. É a primeira coisa que vem assim na minha mente. Interessante. Chamado. Ide. Missões. Mandamento. Top. E agora o versículo. Hebreus 13, 14, que fala que... Nossa, eu fiquei tão nervosa que eu esqueci o meu versículo favorito. Lembrei. Hebreus 13, 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. É lindo. Eu amo esse versículo, ele é muito forte. E um hino que você... Menina, hino... No momento. Um hino no momento. É The Altar, do Elevation. Esse hino tá mexendo muito comigo. Esse eu acho que eu não conheço. Basicamente a tradução é tudo o seguinte. Deixe todos os seus sonhos diante do altar. Deixe tudo diante do altar. Sobre tudo no altar. É um hino muito lindo. Que fala assim, não existe ansiedade e depressão na mesa do Senhor. Nossa. E não existe desperdício para comer, literalmente aquela passagem de Levíticos que nós temos que comer todo o corpo do cordeiro, sobre não ter desperdício na questão de adoração a Deus, que a adoração é você tomar todo o corpo de Cristo, você comer tudo, até aquelas partes que para você pode parecer um pouco mais difícil, como os momentos que o Senhor nos pergunta, por que você está fazendo isso? Isso não tem nada a ver com o que eu te mandei fazer. Interessante, hein? Sim, depois eu vou escutar ela, eu não conhecia. Ela é linda, essa música. Ai, que legal. E é isso, gente. Chegamos ao final. Quero deixar a Evelyn falar um pouquinho pra vocês sobre os agradecimentos dela, o que ela tem pra falar. O que você achou, participar. Eu amei, gente. O que você espera desse episódio? Eu espero que eu volte depois que eu passar as missões. Claro. E eu espero que Deus abençoe vocês. Eu agradeço muito por vocês terem me chamado. É um prazer estar aqui abençoando a vida de vocês e vocês estarem me abençoando também. Sou muito grata para quem estiver nos assistindo agora nesse momento. Comenta e deixa o seu gostei aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais. É @s, que vai deixar aqui escrito porque é meio complicadinho meu nome. E se você quiser estar abençoando o nosso ministério, você está convidado a conhecer a Embaixada também, está ofertando nas nossas vidas. E se quiser fazer parte dessa missão, você pode estar ofertando, orando e também intercedendo, tá bom? E é isso, galera. Ela vai estar saindo em missões quando? Sexta-feira. Quando postar esse vídeo pra o vídeo já vai ter postado, ela já vai estar saindo para missões. E acho que já vai ter chegado lá, né? Com certeza. Mas é isso, galera. Você segue a Evelyn lá nas redes sociais dela. TikTok, né? Instagram. Sim. Segue ela lá. Fica de olho nos stories dela, que ela vai estar postando pra vocês sobre as missões dela, tudo que ela vai estar fazendo lá. E se você quer ser um mantenedor na vida dela, né? Porque essas missões a gente sabe que a gente paga, né, amiga, pra poder ficar nesses lugares. E se você quiser abençoar a vida dela, doando, ofertando, vai estar
tudo lá no Instagram dela, no perfil dela, pra vocês seguirem ela, tá bom? E você segue o Correia Cast nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Já se inscreve aqui no canal do YouTube, dá seu like, comenta aí quem é as próximas pessoas. Lá no Instagram a gente sempre vai fazer caixinha de perguntas pra vocês falarem quem vocês querem que a gente traga, né? Pra novos convidados, Sim, né? né? Quem E é não viu isso. ainda o primeiro episódio com o Sim, como PH, vai missionária lá ver. PH, esses 2 episódios a gente tá focando em missões, em pessoas que já são missionários há um bom tempo e agora com a Everin que tá entrando no ramo missionário agora pra viver integralmente, né? Para as missões. E é isso, gente. Deixa o seu gostei. Me segue nas minhas redes sociais aqui também, Emily, __. Vai estar aí tudinho pra vocês. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês. Beijo, Um beijo, gente. Um beijo. Tchau, gente. Tchau!